Hoje é o Dia Internacional da Troca de Presentes, mas será que tudo pode ser trocado? A loja é obrigada? Qual o prazo? Como é que funciona? É o que nós vamos saber com Ulisses Couto, que é advogado especialista em direito do consumidor. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Acho que a dúvida da Marilene é de muita gente, Ulisses. Ela está falando aqui que ganhou um presente de Natal, uma roupa, mas não gostou da cor. É motivo para troca ou pode ser trocado ou não? Como é que funciona? O motivo mas isso vai depender da política da loja. Da loja. Então isso depende do momento da compra, se a loja ofereceu alguma condição de troca futura, né? Dentro de um determinado período, às vezes é colocado ali no própria etiqueta, alguma informação, onde há o direito daquela pessoa que foi presenteada de, durante um determinado período de tempo, poder trocar esse produto. Ou seja, aquela máxima que a gente parece que nasceu com isso, né? Ah, eu não gostei, eu vou na loja trocar. Ah, você é obrigado a trocar. Isso não existe, então? Não, não existe. Independente de ser período de presente ou não, compra em loja física, troca de produto só é obrigatória caso o produto tenha algum defeito, né, e seja detectado ali logo imediato. Lembrando dos prazos, por exemplo, roupa é um bem durável, 30 dias, e produto eletrônico, por exemplo, 90 dias. Então, dentro desse período, ele pode exigir a troca ou devolução, mas só nessas condições. Porque não gostou, não serviu, por si só, isso não dá direito de exigir. Agora, o comerciante também, o empresário, ele tem que informar isso para o consumidor. Sim, tem que ter transparência, né? Então, se ele vai oferecer, e até uma política também, uma forma do lojista fidelizar o cliente. Eu até pensava nessa questão, né? Ah, eu não sou obrigado, mas eu vou fazer a troca. Tem algumas lojas que, inclusive, eles são bem receptivos. Olha, não deu, você tem 7 dias para trocar, mas ele pode escolher, por exemplo, no sábado a gente não faz troca. Sim. Né? Tem muita gente que age dessa forma. É opcional, porque a troca já não é obrigatória. Então, se ele tem essa política de fazer a troca, independente de qualquer coisa, ele pode exigir um dia certo. Sábado é um dia mais apertado, então geralmente eles não colocam, né? Tira essa exclusividade do sábado, mas é por causa dessa razão. E como é uma faculdade dele, então ele tem direito de escolher o dia que ele pode fazer isso. E tem algumas situações que eu vejo muito também, por exemplo, produtos em promoção. Geralmente, muitos comerciantes não realizam troca, né? É a mesma regra, independente do produto estar em promoção ou não. É a mesma regra do produto normal. Se o produto apresentou defeito, ele tem que fazer a troca. É a mesma garantia do produto em promoção ou então que não esteja em promoção, a garantia é a mesma. 30 dias, no caso de roupas, por exemplo, é 30 dias. Apresentou defeito, ele tem o direito de exigir ou a troca ou a substituição do produto. Eu já vi situações em relação a eletrônicos, que parece que é um pouco diferente em relação, por exemplo, roupas. Você falou, e apresentou uma roupa apresentou defeito. Conserta ou troca? A mesma pergunta eu faço para você em relação aos eletrônicos. Tá, vamos supor, iniciando eletrônico comprado numa loja física. Sim, uma loja física. Loja física, O que eu recomendava? O consumidor ele pode exigir, né, no prazo de 90 dias de garantia legal. Geralmente, produto eletrônico, as lojas, os fabricantes ainda oferecem mais 270 dias de garantia contratual. Então, acaba se tornando 1 ano. Nesse período, ele pode apresentar o produto ou na loja, nos 90 dias, na loja também, e a partir dos 91º dia, direto com o fabricante. Eu, particularmente, acho mais prático entrar em contato direto com o fabricante. Geralmente, todos eles têm, né, um manual lá, política de troca, devoluções, de garantia. Então, você já entra em contato com o próprio fabricante, dependendo do tipo de assistência que não tiver na cidade, ele já vai gerar um código via correio, você manda o produto e eles vão analisar. Se for o caso, eles fazem o reparo e mandam de volta. E se for o caso, eles devolvem o produto consertado. A primeira opção é o reparo. A primeira opção, o fornecedor, o fabricante, ele tem a opção de tentar reparar o produto antes de fazer a troca. É muito comum, às vezes, o consumidor acha que é obrigado a trocar imediato. Não, aqui, comprei uma televisão, veio com defeito, não, eu quero outra, né? Então tem que aguardar. Tem que aguardar. Existe uma situação polêmica, questão de produtos essenciais. Você não pode esperar, por exemplo, eu tenho uma geladeira em casa. Eu não vou esperar mandar para assistência, ficar lá, o prazo é 30 dias. Como é que você fica lá 5, 6, 7 dias sem uma geladeira? Existe uma lacuna na legislação que prevê que seria feita uma lista de produtos essenciais para troca ser imediata, mas isso nunca saiu do papel. Então isso aí vai da política de algumas lojas costumam fazer isso. Uma geladeira, por exemplo, a pessoa tem uma pessoa diabética em casa, ela precisa daquilo ali.
Então, ela não pode esperar. Então, depende muito da política da loja. Algumas já fazem essa troca imediata. E o telespectador falando aqui em relação a essa questão do prazo, de que se o produto não for reparado em 30 dias, aí ele tem direito a outro. Tem alguma coisa em relação a isso? Sim, o prazo de reparo é 30 dias. Se não for feito, a critério do consumidor, a opção é dele. Ele pode exigir a substituição ou a troca ou a devolução do valor que ele pagou devidamente corrigido e atualizado. A opção é do consumidor. Agora, o que a gente tem visto hoje em dia é um movimento do consumidor muito grande na internet. Muitas compras sendo feitas por meio da internet. Aí a situação já é diferente. Aí a política é totalmente diferente. Antes de mais nada, né, independente de ser época de Natal ou não, é importante olhar a credibilidade da loja, onde está sendo feita a compra e observar principalmente a política de troca e de devoluções dessa loja. Muito embora a lei garanta 7 dias de arrependimento, independente do motivo. Direito de arrependimento... Se não tiver gostado, se não for do tamanho correto, Isso. se por acaso veio com algum defeito, chegou aqui, eu olhei e não gostei, eu posso devolver em até 7 dias. A partir da data que ele recebeu o produto, ele tem direito de arrepender. E a questão das garantias é a mesma coisa. O produto apresentou, após o 7º dia, apresentou qualquer defeito, sugere-se que entre em contato com o fabricante e peça, né, que seja enviado para análise via assistência e vai ser feita a análise, se é caso de reparo ou de devolução do valor. O telespectador perguntou em relação à troca de produtos comprados pela internet. Eu quero devolver, eu preciso pagar o frete? O frete, o envio é custo do fornecedor. Não existe uma posição bem definida, mas o que? Pelo menos a primeira vez é obrigatório que o custo seja do fornecedor. Então, geralmente, essas empresas, todas elas já têm um contrato com os Correios, né? Eles geram já um código de postagem e a pessoa pega e envia esse produto. Caso dessas empresas que não têm essa parceria com os Correios para transporte, o primeiro custo do primeiro envio, como é um risco que esse fornecedor assumiu de vender pela internet, então ele é obrigado a suportar esse ônus de, pelo menos na primeira troca, o custo ser dele. Porque se espera também que se eu troquei uma roupa tamanho tal, né, uma opção de troca, um tamanho acima, às vezes já serve. Então, você vai fazer o envio uma vez. Você não vai ficar ali enviando 2, 3 vezes o mesmo produto. Tem que ter também uma consciência, né? Bom senso do consumidor. Bom senso, sem dúvida. O Emerson, que é de Bom Despacho, está dizendo aqui, comprou um aparelho de medir glicose na farmácia, estava com defeito, não quiseram trocar, mandaram resolver com o fabricante. Essa é a postura correta? Em tese, esse é o procedimento, sim. Ele pode acionar tanto o próprio lojista como o fabricante. O que o lojista vai fazer? Ele vai acionar o fabricante. De qualquer jeito, a responsabilidade é do fabricante. Nesse caso, o lojista seria apenas um intermédio, né? Intermediador. Agora, tem lojas que têm políticas com os determinados fabricantes de fazer a troca imediata. Então, às vezes, eles não exigem o envio do produto. Então, tem que ser verificado dentro da loja, com esse estabelecimento, se existe alguma política dele com o fabricante de alguma substituição mais imediata. Agora, se não tiver, o procedimento é o quê? Ou aciona a loja para ser um intermediador, ou ele vai direto no certificado de garantia, pega o contato do fabricante e entra em contato para mandar o produto para reparo. Não diríamos que uma regra, mas o ideal seria o consumidor, acima de tudo, valorizar aqueles comércios, né, que facilitam a troca, que às vezes, né, não tem tanta burocracia na troca para fazer sua compra. Sim, quanto melhor a política do estabelecimento, melhor. Às vezes o lojista não tem determinada, né, às vezes alguma resistência, mas ele, analisando, por exemplo, pode ser a questão da fidelização. E o consumidor que vai lá trocar um produto, muitas vezes ele acaba querendo comprar outro. Inclusive tem muito disso. Né? Às vezes ele não é cliente daquela loja, mas ele gostou do produto que ele recebeu, fica conhecendo e ele quer comprar. Então, é uma forma de fidelizar e trazer novos clientes para aquele estabelecimento. E a partir do momento que isso acontece, Ulisses, o consumidor fica satisfeito? Com certeza. Fideliza e, com certeza, na próxima vez ele vai dar preferência para aquele estabelecimento para estar fazendo uma nova compra. As pessoas hoje estão mais conscientes em relação a isso, essas relações de consumo? Sim, com certeza. Nos últimos anos, as campanhas têm sido feitas, os órgãos de defesa do consumidor, como PROCONs, têm feito um trabalho muito grande de divulgação, de informação. A própria informação que é trazida muito hoje, internet, então tem muita informação e, sem dúvida, hoje o consumidor está bem mais consciente do que 10 anos atrás, por exemplo. Ulisses, quero agradecer sua participação aqui no Alterosa Alerta. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e volte sempre.
Tá bom, muito obrigado. Esse é o Ulisses Couto, especialista em direito do consumidor, trazendo para você dúvidas aí sobre troca de produtos.